Existe um erro silencioso que pode estar te mantendo na escassez mesmo você trabalhando muito. E o pior, ele pode estar tão automático que você nem percebe o que está acontecendo. No vídeo de hoje eu quero trazer para você a clareza de qual é esse padrão inconsciente que hoje faz você viver um caos financeiro, faz você viver uma estagnação, faz você viver uma vida que te limita ao mês que você está vivendo. Muitas vezes você olha para o mês seguinte e não sabe nem como que vai acontecer, como que você vai pagar suas contas, se você tem ou não condições, por exemplo, de suprir um problema, né, uma emergência caso aconteça. E isso vai te gerando uma ansiedade, vai te gerando preocupação, vai te gerando culpa, vai te gerando muita insegurança. E o padrão aqui nesse vídeo de hoje que eu quero falar para você é viver no automático financeiro. Aquele lugar que você trabalha, paga contas, consome e aí finaliza o mês e no outro mês começa a mesma coisa. Trabalha, paga contas, consome e vai só repetindo esse ciclo sem ter, por exemplo, a clareza do quanto você ganha, de como que você gasta esse dinheiro. E qual que é o problema nesse cenário todo? É você não construir, por exemplo, a sua liberdade financeira. É você não conseguir, por exemplo, fazer a realização de um sonho, uma viagem, por exemplo, sem que talvez ela se torne um pesadelo. Porque você se esforça, você faz todo o movimento, né? Adquire a passagem, vai a qualquer custo, sem saber muitas vezes como que você vai se desfrutar daquele lugar. E aí quando você volta, você tá ali com parcelas a assumir de vista para você ir pagando. E aí toda vez que você lembra, que você pega a fatura, aquilo te traz uma angústia, porque já aconteceu, às vezes você nem desfrutou com tanta leveza ao qual deveria desfrutar, e aquilo foi simplesmente porque você devia, né, e merecia, porque você trabalha tanto. E esse padrão, ele quando se instala, né, e ele é muito automático, porque você começa a sua rotina, a sua vida profissional, e aí você vai para o mercado de trabalho, começa a trabalhar, tem o seu primeiro salário, e aí começa já o giro, né, de comprar, de consumir e contas, boletos para pagar infinitos, sem nenhum critério do que você vai fazer com o seu dinheiro. Tem uma frase né, muito forte que eu falo aqui com os meus clientes, que é: dinheiro sem propósito é furada. Quando a gente não tem clareza, quando a gente não tem direção, a gente simplesmente vai viver no modo automático, num piloto que a gente compra muitas vezes sem necessidade. E aí você pode talvez olhar para dentro do seu guarda-roupa, dentro da sua casa e ver quantas coisas estão lá só acumulando, às vezes até na etiqueta, sem utilizar, e o seu dinheiro sendo, né, engavetado, sendo ali armazenado, sem poder viver talvez aquela liberdade financeira de escolher o que fazer, ou até mesmo passar por uma situação de emergência, seja uma saúde, seja algum problema que você venha viver, ou até mesmo uma oportunidade, né? A gente não pode ficar pesando aqui só pelo lado negativo. Talvez é uma oportunidade que você deixa de conquistar porque você não está criando a sua liberdade financeira. E aí esse padrão ele vai criar esse ciclo perigoso, porque você começa a ganhar. Então você começou na sua profissão, você teve seu primeiro salário, e aí você vai ali se esforçando, se empenhando, tentando um cargo novo. Quando você é uma pessoa às vezes que tem uma tendência a empreender, você começa talvez ali algo paralelo, daqui a pouco você está 100% no seu negócio, e aí você só vai apagando incêndio, você só vai trabalhando, você só vai resolvendo problemas, porque a gente está no piloto automático na maioria das vezes, e aí você não cria, por exemplo, um plano, uma estrutura de carreira para você. Às vezes você começa lá no seu trabalho e você é direcionado, você escuta, por exemplo, que na empresa tem um cargo de salário, né, de carreira. Só que quando você se insere ali, às vezes você não vê esse movimento, porque de fato ele é muito mais pessoal do que uma responsabilidade da empresa. Ela vai ter os cargos, ela vai ter ali a escala de onde ela precisa alocar as pessoas,
mas se a pessoa ela não está preparada, ela não vai ter essa oportunidade. Então você só fica ali naquele loop, né, de ganhar aquele valor básico, às vezes não comporta mais as suas despesas e você fica se desdobrando, tentando fazer hora extra, tentando talvez uma renda extra de uma outra forma. Como eu vejo aqui, muitas pessoas que trabalham ainda, né, complementam ali talvez com o Uber, com as entregas, né, com outras coisas, porque acredita que é só sobre ganhar. O segundo padrão, né, que a gente acaba entrando nele aqui é o de gastar. E aí você gasta porque você precisa, você gasta porque você tem necessidade, você gasta porque você tem que se mimar, você gasta porque você precisa aliviar a tensão, ou seja, você trabalha demais, daqui a pouco é o gasto com os remédios, é o gasto com os profissionais da saúde que cuidam da sua emoção, e muitas vezes é porque você não cuidou do seu dinheiro, você não geriu ele ao ponto daquele dinheiro te trazer o quê? Uma leveza. E uma vez que você está sobrecarregado, uma vez que você está com um problema, isso vai acarretar, né, e desencadear outros problemas aí de saúde que podem afetar ainda mais esse dinheiro. E logo em seguida, né, é sobre não sobrar nada, porque você consumiu tudo que você ganhava. Afinal, tem gente que não sabe nem quanto ganha, entrou ali, já está pagando e não faz esse controle. E você vai lá só comprando por necessidade. Quando você vê que o seu cartão já não dá mais ou que sua renda não dá, você parte para outros meios, que é pegar um empréstimo, que é pedir um familiar, um apoio, uma ajuda. E isso vai só te desgastando ao longo da sua jornada. E isso vem o quê? Logo em seguida, a frustração, o desânimo, o cansaço, né, a exaustão, as doenças emocionais que a gente tem visto aí, que são, né, burnout, hoje tem um nome, né, bacana para exaustão, para o estresse exagerado, né, para a ansiedade acumulada. Por quê? Tudo isso te causa, né, um desconforto que só vai te afetar muito mais. Então você não consegue dormir, você fica cansado, você desanima. E aí, como que você vai construir uma realidade vivendo, por exemplo, questões emocionais que te colocam para baixo, que você às vezes não tem nem coragem, né, não tá nem mais com vontade de acordar e ir para o seu trabalho. Então, esse looping, esse ciclo, ele é desgastante, ele é um problema, porque só vai te manter no modo escassez, só vai te manter no modo problema, só vai te manter no modo alerta. Eu preciso gastar para poder resolver. Então você vive quase que um bombeiro, né, apagando incêndio aí, quando aparece, né, os desafios, os boletos, as contas, as emergências e por aí vai. E aí isso vira literalmente aquela compensação através dos gastos, né, que acaba virando consumismo. Você acaba entrando no vício, porque você precisa se satisfazer de alguma forma. E aí as famosas frases, né, de que eu trabalho tanto, de que eu preciso cuidar um pouco, não tô nem aí, deixa do jeito que tá, depois eu me viro. Isso não é normal. Pode acontecer e ser natural você ver isso à sua volta, né, e você acabar repetindo esse ciclo, mas isso não é normal. Quando a gente quebra um padrão de viver, por exemplo, o financeiro de forma automática, quando você elimina isso, quando você olha para esse ponto, você acaba tendo um resultado muito melhor e as coisas vão se ajeitando à medida que você consegue ir encaixando dentro da sua demanda. Por exemplo, tenho clientes aqui que o relacionamento mudou, que virou quase que, né, uma lua de mel novamente, porque o dinheiro vira um tabu quando você está nessa situação, vira um problema. Então você, né, tem um desgaste dentro de casa, isso afeta novamente ali no financeiro. Clientes que eliminaram mais de 20 quilos, clientes que emagreceram, clientes que cuidaram mais da saúde, que desenvolveram um orçamento que permitia viver, né, esse cuidado, esse bem-estar. Aí vem a autoestima. Veja aqui as mulheres que ficam mais alegres, mais leves, porque hoje podem escolher, podem decidir usar o dinheiro em prol, né, de um benefício muito maior. Então, os benefícios são inúmeros quando você sai do piloto automático do financeiro e você domina literalmente o seu dinheiro. Então, ele é muito mais profundo e essa escassez ela não começa pela falta de dinheiro. Muito pelo contrário, é a desorganização, é a falta de olhar, é a falta de cuidar,
É a falta de metas que faz você muitas vezes ficar sem o dinheiro. E aí essa escassez ela se implanta e para sair daí, né, você talvez vai vivendo ciclos e ciclos e ciclos, anos e anos e anos naquele mesmo lugar. E aí você dá um estalo e fala assim, gente, como que eu cheguei nessa situação? Eu não sei como eu cheguei nessa situação. E eu escuto muito isso aqui, né, de clientes. Lu, eu não sei como que eu cheguei nesse lugar. Eu não sei em que lugar eu me perdi, não aconteceu nada demais. Eu simplesmente cheguei nessa situação hoje de fatura alta, de vários empréstimos, de vários acúmulos de consignado na minha folha e eu já não sei mais como sair dessa bola de neve. Mas aqui você tem solução. Então, quem não tem, né, um plano sempre vai viver apagando incêndio, que é o que eu falei, que você se torna um bombeiro. Mais uma provisão aí para acumular dentro do seu cargo, né, dentro da sua rotina, dentro da sua vida, dentro das suas skins, como dizem aí nas redes sociais. Então você passa a ser um bombeiro para apagar os incêndios que aparecem e isso só vai te cansando muito mais. Então, para você viver essa prosperidade, né, ela não requer sorte. Às vezes você olha para o lado e vê pessoas prosperando, pessoas construindo, pessoas viajando. A gente tem, né, o modo comparação aqui, que a gente vai para as redes sociais e você vê um mundo muito bonito, as coisas tudo acontecendo, né? Existe um palco por trás, mas existem muitas pessoas que hoje vivem prosperidade. E é lógico que é um número bem menor em relação ao que a gente vê, né, de pessoas vivendo o caos, de pessoas vivendo a escassez, porque elas decidiram sair do modo automático, decidiram cuidar das finanças, decidiram buscar o apoio, decidiram buscar um conhecimento, decidiram investir nesse pilar, que é um dos pilares base, né, da nossa vida. A gente tem aqui os relacionamentos, a gente tem a profissão, a gente tem o pilar financeiro, a gente tem o pilar emocional, o pilar conhecimento e crescimento. Então, esse é um pilar fundamental para a gente poder estruturar uma vida abundante, uma vida com leveza, né? A prosperidade é florescer em todas as áreas da vida e a gente fica só focando muitas vezes em algumas delas. E aqui é o lugar para você mudar essa realidade. E se você quiser sair desse ciclo, né? Começar uma jornada diferente, fazer um 2026, né? Ou um 2027, seja qual ano que você estiver assistindo esse vídeo, diferente. É possível mudar a sua realidade, é possível com estratégia, com clareza, com metodologia. Um olhar externo, ele traz pra gente muitas vezes aquilo que a gente não tá conseguindo ver, porque aqui a gente insere emoção, a gente insere hábito, a gente insere rotina, a gente insere uma demanda de coisas que nos mantém o quê? Só aqui, ó, no automático, e isso impede você de achar muitas vezes a solução e o caminho. Então, se você gostou desse vídeo, né? Para quem não me conhece, chegou aqui também recentemente, eu sou Luciene, sou especialista em finanças e eu deixo aqui para vocês a descrição no final desse vídeo, né? Do meu formulário de intenção à mentoria, caso você queira mudar, né? Caso você decida já fazer isso de uma forma mais estratégica, né? E ter um resultado muito mais amplo, né? Com menos tempo, né? A gente sabe que às vezes os profissionais eles servem nesse sentido da gente obter tempo, né, e economizar dinheiro em torno de um resultado que às vezes a gente fica aí buscando e não consegue muitas vezes sair sozinho. Então, vou deixar aqui no final desse vídeo, mas não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de enviar esse vídeo para um amigo, para uma pessoa que você ama muito e que também está vivendo essa situação aí do seu lado e você gostaria que ela também, né, prosperasse, que ela saísse desse lugar. Então, use aí, né, da sua semeadura para poder dissipar essa mensagem e aí eu te aguardo, né, e se você puder deixar um comentário aqui do que você, né, achou de legal, do que foi interessante para você, ou simplesmente estou construindo a minha vida sem limites, eu decido construir a minha vida sem limites, vai ser muito bem-vindo e aí eu vou saber que você, né, está aproveitando desse conteúdo aqui também, né, com muita qualidade e aí, né, é um motivo de trazer muito mais, de melhorar, de trazer cada vez mais, né, assuntos que vão, né, dissipar, clarear aí para você viver a sua prosperidade financeira. Então eu te vejo no próximo vídeo, um grande beijo e que Deus te abençoe.